Existe algo acontecendo com Áries neste momento que vai muito além do que se percebe na superfície. E se você é desse signo, precisa entender o que está mudando ao seu redor antes que a transformação se complete sem que você a reconheça. 8 situações estão surgindo na sua vida que mostram que Áries começa a ser respeitado de outra forma. Não estou falando de um respeito forçado, daquele tipo que as pessoas fingem para evitar conflito. Não estou falando de medo disfarçado de consideração. Estou falando de um respeito genuíno que nasce quando os outros percebem que algo dentro de você amadureceu de um jeito que não pode ser ignorado. Como uma árvore que passou décadas crescendo em silêncio e que agora, finalmente, se ergue tão alta que todos a enxergam de longe, sem que ela precise fazer barulho ou chamar atenção. É isso que está acontecendo com Áries. Uma mudança silenciosa, profunda, quase invisível para quem não presta atenção, mas absolutamente inegável para quem convive de perto. E cada uma dessas 8 situações que vou descrever agora é uma prova concreta de que essa mudança já começou. Preste atenção, Áries. Porque reconhecer o que está acontecendo é o primeiro passo para potencializar o que ainda está por vir. E o que está por vir pode transformar completamente a forma como você se posiciona no mundo e como o mundo se posiciona diante de você. Situação 1. Quando as pessoas param de discutir com você e começam a ouvir. Existe um momento na vida de todo ariano em que percebe algo estranho. Aquelas discussões que antes eram constantes, aquelas batalhas verbais que pareciam inevitáveis, começam a diminuir. Não porque Áries parou de ter opiniões fortes. Não porque perdeu a intensidade que sempre carregou. Mas porque algo na forma como se posiciona mudou de uma maneira tão fundamental que o efeito nos outros também mudou. As pessoas ao redor começam a ouvir antes de responder. Começam a considerar antes de reagir. Começam a tratar o que Áries diz não como uma provocação a ser rebatida, mas como uma perspectiva a ser levada a sério. E essa mudança é tão sutil que muitos arianos nem percebem quando ela começa. Acham que foi sorte. Que foi coincidência. Que as pessoas simplesmente mudaram de humor. Mas não é nada disso. O que aconteceu foi que Áries aprendeu, sem perceber, a colocar peso nas suas palavras de uma forma diferente. Não mais alto. Não mais rápido. Não com mais urgência. Mas com mais fundamento. Com mais presença. Com mais daquela autoridade que não vem do volume da voz, mas da profundidade da convicção. É uma autoridade que se constrói quando alguém passa por tantas experiências, por tantas provas, por tantos momentos em que foi testado pela vida, que as palavras que saem da boca já não carregam apenas opinião. Carregam vivência. Carregam peso real, carregam a verdade de quem não fala sobre o que imagina, mas sobre o que viveu na própria pele. Quando alguém fala a partir de um lugar de certeza genuína, a energia dessa certeza é percebida por todos ao redor, mesmo que nenhuma palavra sobre ela seja dita. É como quando o vento muda de direção antes de uma tempestade. Ninguém precisa anunciar. Todos sentem. E o que as pessoas estão sentindo quando Áries fala agora é diferente do que sentiam antes. Antes, sentiam o fogo, a intensidade, a urgência que pedia uma reação imediata. Agora, sentem algo mais. Sentem a firmeza de quem sabe o que diz porque viveu o que diz. Sentem a segurança de quem não precisa convencer ninguém porque a convicção é tão sólida que se sustenta sozinha. Sentem a presença de alguém que não está mais tentando provar nada, mas simplesmente sendo o que é com toda a força que isso implica. E essa presença, Áries, é o que muda o jogo. Porque quando você para de tentar ser ouvido e simplesmente é alguém que vale a pena ouvir, o mundo inteiro responde de forma diferente. Os colegas de trabalho param de interromper. Os familiares param de descartar. Os amigos param de tratar suas opiniões como impulsos momentâneos e começam a tratá-las como contribuições valiosas. As reuniões mudam de tom quando você fala. As conversas de família ganham uma pausa respeitosa quando é a sua vez de se pronunciar. Os debates entre amigos perdem aquela energia combativa e ganham uma qualidade de escuta que antes não existia. E o mais bonito dessa transformação é que ela não exigiu que Áries se tornasse outra pessoa. Não exigiu que reprimisse o fogo. Não exigiu que se tornasse mais calmo, mais manso, mais aceitável segundo os padrões dos outros. O que aconteceu foi o oposto. O fogo permaneceu. A intensidade permaneceu. Mas amadureceu. Como o fogo de uma fogueira que, quando bem cuidado, não queima tudo ao redor mas aquece quem se aproxima. E é exatamente essa qualidade de calor seguro, de intensidade que acolhe em vez de ameaçar, que está fazendo com que as pessoas ao redor de Áries mudem a forma como respondem. Essa é a primeira situação que mostra que o respeito está mudando. E se você já percebeu isso acontecendo, saiba que é apenas o começo.
Porque quando as pessoas começam a ouvir de verdade, tudo o que vem depois se constrói sobre essa fundação. E o que vem depois, como vai descobrir nas próximas situações, é ainda mais transformador do que aquilo que já experimentou até aqui. Situação 2. Quando pedem a sua opinião antes de tomar decisões importantes. Esta é uma mudança que muitos arianos notam com surpresa, às vezes até com desconfiança, porque não estão acostumados a serem procurados dessa forma. Pessoas que antes tomavam decisões sozinhas, que nunca consultavam ninguém, que seguiam seus próprios caminhos sem olhar para os lados, começam a ligar para Áries antes de fazer escolhas grandes. Começam a enviar mensagens perguntando o que você acha. Começam a marcar conversas especificamente para ouvir o seu ponto de vista antes de dar o próximo passo. E não estou falando de perguntas educadas feitas por obrigação social, daquelas que se fazem apenas para dizer que perguntaram. Estou falando de pessoas genuinamente interessadas no que Áries tem a dizer porque aprenderam, através da experiência, que a perspectiva ariana tem algo que nenhuma outra oferece. Uma combinação rara de honestidade e visão, de coragem e instinto, de clareza e ação. Uma combinação que corta através da confusão e vai direto ao ponto que realmente importa, sem rodeios, sem meias palavras, sem aquela diplomacia vazia que diz muito e comunica nada. Quando alguém pede a sua opinião antes de uma decisão importante, essa pessoa está dizendo, sem usar essas palavras exatas, que confia no seu julgamento, que valoriza a sua capacidade de ver o que outros não veem, que reconhece que a intensidade que antes parecia excessiva é, na verdade, uma forma de percepção amplificada que detecta coisas que passam despercebidas por mentes mais cautelosas. E Áries precisa entender a magnitude dessa mudança. Porque durante anos, talvez décadas, o ariano se acostumou a ser visto como impulsivo demais para ser consultado, como intenso demais para oferecer conselhos equilibrados, como apaixonado demais para ter uma visão clara das situações. Esse rótulo foi colado na pele de Áries com uma cola tão forte que muitos arianos acabaram acreditando nele. Acabaram duvidando da própria capacidade de orientar, de aconselhar, de servir como referência para os outros. Internalizaram uma narrativa que nunca foi verdadeira, mas que foi repetida tantas vezes por tantas pessoas que acabou parecendo verdade. Mas agora esse rótulo está se soltando. Está se desfazendo como folhas secas que caem de uma árvore na mudança de estação, revelando galhos novos que estavam crescendo por baixo, prontos para florescer. O que está acontecendo é que as pessoas ao redor finalmente perceberam algo que Áries sempre soube mas que ninguém reconhecia, que por trás da intensidade existe uma sabedoria prática que poucos signos possuem. Uma sabedoria que não vem dos livros ou das teorias, mas da experiência de quem viveu muitas batalhas e sobreviveu a todas elas. De quem errou com coragem e aprendeu com cada erro sem se esconder atrás de desculpas. De quem caiu de formas que outros nem conseguem imaginar e se levantou cada vez mais forte, cada vez mais sábio, cada vez mais preparado para o que viria a seguir. Essa sabedoria, conquistada no campo de batalha da vida real, é o que as pessoas estão reconhecendo agora. E quando pedem a sua opinião, não estão pedindo um palpite qualquer. Estão pedindo acesso a essa sabedoria. Estão pedindo que você compartilhe o que aprendeu em todas aquelas vezes em que o caminho foi difícil e mesmo assim você seguiu em frente quando outros teriam desistido. Preste atenção quando isso acontecer, Áries. Não descarte como coincidência. Não diminua como favor. Reconheça como o que realmente é. Uma prova concreta de que o respeito ao seu redor está se transformando de maneira profunda e irreversível. E cada vez que responder a esses pedidos com a honestidade e a clareza que são naturais do seu signo, o respeito vai crescer ainda mais. Como um rio que, quanto mais águas recebe, mais largo e profundo se torna. Situação 3. Quando os seus limites começam a ser respeitados sem que precise brigar por eles. Esta é talvez a mudança mais emocionante de todas para Áries. Porque se existe algo que o ariano conhece bem é a necessidade constante de defender os próprios limites. De lutar para que o seu espaço seja respeitado. De erguer a voz para que as suas necessidades sejam reconhecidas. De repetir, uma vez após outra, o que é aceitável e o que não é, como se fosse uma lição que as pessoas ao redor se recusassem a aprender. Durante anos, talvez a vida inteira, Áries teve que ser o próprio advogado, o próprio protetor, o próprio guardião das fronteiras que separavam o aceitável do inaceitável. E essa luta, por mais necessária que fosse, cobrava um preço. Um preço emocional que se acumulava com o tempo. Um preço energético que deixava Áries exausto mesmo nos dias bons. Um preço que só quem viveu sabe medir, porque defender limites quando ninguém os respeita é uma das formas mais cansativas de existir. É como plantar uma cerca todos os dias e acordar toda manhã descobrindo que alguém a derrubou durante a noite.
Mas algo está mudando. E a mudança é tão profunda que pode parecer irreal quando for percebida pela primeira vez. As pessoas ao redor de Áries estão começando a respeitar os limites sem que seja necessário explicitá-los com a mesma força de antes. Estão começando a perceber, quase por instinto, onde termina o aceitável e onde começa o que não será tolerado. Estão começando a ajustar o comportamento não porque foram repreendidas, mas porque a presença de Áries comunica, em silêncio, o que antes só era comunicado em confronto. E por que isso está acontecendo agora? Porque Áries parou de pedir respeito e começou a exigir respeito simplesmente existindo de uma forma que não deixa espaço para o desrespeito. Não com rigidez. Não com frieza. Não com muros impenetráveis que afastam a todos. Mas com uma firmeza serena que é mais poderosa do que qualquer grito, do que qualquer confronto, do que qualquer ameaça jamais poderia ser. É a firmeza de quem sabe exatamente quem é e o que merece, e que não precisa argumentar a respeito porque essa certeza se irradia como o calor de uma brasa que permanece quente muito depois de a chama visível ter se apagado. As pessoas sentem isso, mesmo sem entender o que estão sentindo. Percebem que existe algo na forma como Áries se posiciona agora que desarma automaticamente qualquer tentativa de invasão, de manipulação, de falta de consideração. É como se houvesse um campo invisível ao redor do ariano que sinaliza para todos ao redor: aqui existe alguém que se valoriza, e qualquer interação precisa acontecer dentro dos termos dessa valorização. E o efeito disso é extraordinário. Conversas que antes descambavam para o desrespeito agora mantêm um tom diferente. Pedidos que antes vinham disfarçados de exigências agora chegam com a cortesia que sempre mereceram. Expectativas que antes eram impostas agora são negociadas com respeito e consideração mútua. E tudo isso sem que Áries precise gastar a energia que antes gastava em cada uma dessas batalhas diárias. Essa economia de energia, sozinha, já seria transformadora. Mas o que a torna ainda mais poderosa é o que Áries pode fazer com a energia que sobra. Energia que antes era consumida na defesa agora pode ser investida na construção, na criação, no avanço, nos projetos e sonhos que ficaram em segundo plano enquanto toda a atenção era absorvida pela necessidade de proteger o próprio espaço. Áries, se você perceber essa mudança acontecendo, não a subestime. É uma das maiores provas de que o respeito ao seu redor está se transformando de forma irreversível. E o que vem a seguir pode mudar completamente a forma como você se relaciona com o mundo ao seu redor. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Situação 4. Quando pessoas que saíram da sua vida tentam voltar com uma postura diferente. Existe um padrão que se repete na vida de muitos arianos e que neste momento está se intensificando de uma forma que merece atenção cuidadosa. Pessoas que se afastaram, que saíram, que escolheram não estar mais presentes, estão retornando. Mas não da forma como saíram. Não com a mesma energia de antes. Não com a mesma postura que causou o afastamento em primeiro lugar. Estão voltando diferentes. Mais humildes. Mais conscientes. Mais dispostas a reconhecer o que antes se recusava a ver. E essa diferença na postura de retorno é uma das provas mais claras de que algo no campo energético de Áries mudou de maneira tão significativa que alcançou pessoas que já nem estavam por perto. Porque quando alguém muda de verdade, quando a transformação é genuína e profunda, a vibração dessa mudança não respeita a distância. Não respeita tempo. Não respeita as decisões de afastamento que foram tomadas no passado. Alcança quem precisa alcançar, onde quer que esteja. E as pessoas que estão retornando agora estão retornando porque sentiram, mesmo de longe, que o Áries com quem vão se reencontrar não é o mesmo de quem se despediram. É preciso ter cuidado com esse movimento, e é preciso ter sabedoria. Porque o coração ariano, por mais forte que seja, carrega cicatrizes de cada partida. Cada pessoa que saiu deixou uma marca. Cada ausência criou um vazio que precisou ser preenchido com força própria. E quando alguém que causou uma dessas cicatrizes retorna, a tendência natural é reagir de duas formas extremas: abrir todas as portas de uma vez, movido pela saudade e pela esperança de que desta vez será diferente, ou fechar todas definitivamente, movido pela dor e pela determinação de nunca mais ser ferido da mesma forma. Mas a maturidade que está gerando esse novo respeito pede uma terceira via: a via da avaliação serena. A via de olhar para quem retorna não com os olhos da mágoa nem com os olhos da carência, mas com os olhos de quem sabe o próprio valor e pode decidir:
com calma e com clareza, se aquele retorno acrescenta algo real ou se apenas repete um ciclo que já falhou antes. E o mais revelador dessa situação não é o retorno em si. É o que acontece depois. Porque quando Áries recebe essas pessoas de volta com essa postura madura, quando não se joga nos braços mas também não fecha a porta na cara, quando avalia com a serenidade que antes parecia impossível para um signo de fogo, algo extraordinário acontece. As pessoas percebem que estão diante de alguém que cresceu para além do que imaginavam possível. Percebem que a pessoa que reencontram tem uma profundidade, uma segurança, uma dignidade que não existia da mesma forma antes. E esse reconhecimento muda a dinâmica inteira do reencontro. Já não é mais a mesma relação. Já não são mais os mesmos papéis. Já não é mais o mesmo jogo com as mesmas regras previsíveis. É algo novo, construído sobre uma fundação de respeito que antes não existia. E esse respeito, Áries, não veio do outro. Veio de você. Da forma como se posicionou. Da forma como demonstrou, sem precisar dizer uma única palavra a respeito, que o seu valor não diminuiu com a ausência de ninguém e que qualquer pessoa que queira estar na sua vida precisa se apresentar com o mesmo nível de comprometimento e consideração que você oferece. Isso é respeito na sua forma mais pura. Não exigido. Não negociado. Simplesmente demonstrado pela própria existência, pela própria maneira de ser e de se apresentar ao mundo. E quando as pessoas retornam com essa postura diferente, estão confirmando que a mensagem foi recebida, que a mudança foi percebida, que o novo Áries é reconhecido e que as regras antigas já não se aplicam mais. Aceite essa confirmação, Áries. Não com arrogância, mas com a gratidão tranquila de quem plantou durante estações difíceis e agora começa a ver os primeiros frutos surgindo nos galhos. Situação 5. Quando o silêncio de Áries passa a ter mais impacto do que as palavras. Esta é uma mudança que poucos esperariam de um signo tão associado à ação e à expressividade direta. Mas é exatamente por isso que ela é tão poderosa e tão surpreendente para quem testemunha. Áries está descobrindo que o silêncio, quando escolhido com intenção, comunica mais do que qualquer discurso, mais do que qualquer argumento, mais do que qualquer explosão de palavras que antes parecia a única forma de ser notado. E as pessoas ao redor estão percebendo isso de uma forma que está alterando completamente a dinâmica das relações. Antes, quando Áries ficava em silêncio, as pessoas interpretavam como desinteresse, ou como irritação contida prestes a explodir, ou como falta de opinião sobre o assunto. Agora, quando Áries escolhe o silêncio, as pessoas param, prestam atenção, percebem que algo importante está sendo comunicado sem palavras. Percebem que o silêncio de Áries não é vazio, é cheio. Cheio de discernimento. Cheio de observação. Cheio de uma presença tão densa que preenche o espaço mais do que qualquer som poderia preencher. E essa percepção os leva a agir de forma diferente. A pensar antes de falar. A considerar antes de agir. A respeitar o espaço que o silêncio cria de uma forma que nunca respeitaram antes. O silêncio de Áries se tornou uma presença, não uma ausência. E a diferença entre os dois é a diferença entre ser ignorado e ser reverenciado. Porque quando o silêncio é vazio, ninguém nota. Mas quando o silêncio é cheio de presença, de consciência, de poder contido, todos notam. Todos sentem. Todos respondem. É como o silêncio que antecede o trovão numa tarde de verão. Nenhum som é emitido, mas a tensão no ar comunica que algo de grande magnitude está presente e que todos fariam bem em prestar atenção. E as pessoas, instintivamente, ajustam o seu comportamento em resposta a essa tensão. Falam com mais cuidado. Escolhem as palavras com mais atenção. Tratam o momento com uma seriedade que antes só aparecia quando Áries erguia a voz. Essa capacidade de comunicar através do silêncio é uma habilidade que Áries desenvolveu sem perceber, ao longo de anos de experiência. Foi construída ao longo de décadas de vivências que ensinaram, às vezes de forma dolorosa, que nem tudo precisa ser dito no momento em que é sentido. Que algumas verdades são mais poderosas quando são retidas até o momento certo. Que a contenção, longe de ser fraqueza, é uma das maiores demonstrações de força que existem. E Áries, que durante tanto tempo foi julgado por falar demais, por agir depressa demais, por reagir intensamente demais a tudo e a todos, está agora demonstrando uma dimensão da sua natureza que sempre existiu mas que estava escondida sob camadas de urgência e de necessidade de ser ouvido. A dimensão da presença silenciosa. Da autoridade que não precisa de palavras para ser sentida. Do poder que não precisa de demonstração para ser reconhecido. E essa dimensão, agora visível para todos ao redor, está reescrevendo a narrativa que as pessoas tinham sobre Áries. Já não é mais o signo que reage a tudo.
É o signo que escolhe quando e como agir. Já não é mais a energia que explode sem controle. É a energia que se concentra e se direciona com precisão cirúrgica. Já não é mais o fogo descontrolado que tudo consome. É o fogo que ilumina exatamente o que precisa ser visto, no momento exato em que precisa ser visto, com a intensidade exata que a situação pede. E o respeito que essa nova percepção gera é de um tipo completamente diferente do que Áries conhecia antes. Não é o respeito que vem do medo de uma reação explosiva. É o respeito que vem da admiração por um domínio próprio que poucas pessoas alcançam ao longo de toda uma vida. E quando as pessoas começam a respeitar o seu silêncio tanto quanto respeitavam as suas palavras, você sabe que algo fundamental mudou na forma como o mundo te enxerga. Algo que não pode ser desfeito. Algo que vai continuar crescendo e se expandindo, como um rio subterrâneo que, mesmo invisível na superfície, nutre tudo que existe acima dele. Situação 6. Quando começam a proteger a sua reputação mesmo quando você não está presente. Esta é uma das situações mais reveladoras e uma das que mais toca o coração de Áries quando é finalmente percebida. Porque existe uma diferença enorme entre ser respeitado na presença de alguém e ser defendido na ausência dessa pessoa. Na presença, o respeito pode ser educação, pode ser medo, pode ser conveniência, pode ser simplesmente a escolha de evitar conflito. Na ausência, o respeito se revela na sua forma mais pura e mais honesta. E o que está acontecendo agora com Áries é que pessoas que fazem parte do seu círculo, pessoas que convivem com você no dia a dia, estão começando a defender o seu nome quando alguém fala de forma inadequada sobre você em conversas onde Áries não está presente para se defender. Não estão fazendo isso por obrigação. Não estão fazendo isso por interesse ou para ganhar algo em troca. Estão fazendo porque sentem, genuinamente, que o Áries que conhecem merece essa proteção. Que a pessoa que está sendo criticada ou mal interpretada na ausência é alguém que eles valorizam o suficiente para colocar a própria posição social em risco ao defendê-la. E essa defesa, Áries, diz mais sobre a mudança no respeito do que qualquer elogio dito na sua face jamais poderia dizer. Porque elogios podem ser vazios. Podem ser estratégicos. Podem ser automáticos, daqueles que saem da boca sem passar pelo coração. Mas defender alguém que não está presente para ver a defesa, sem nenhuma garantia de que essa defesa será sequer conhecida pela pessoa defendida, é um ato que só nasce de um respeito profundo e genuíno. É o tipo de respeito que não se compra com favores, que não se negocia com promessas, que não se conquista com palavras bonitas ou gestos calculados. É o tipo que se ganha ao longo do tempo, através de uma consistência de caráter tão sólida que as pessoas ao redor não podem mais negar, mesmo que quisessem, mesmo que tentassem. E talvez Áries nunca saiba de todas as vezes que isso acontece. Talvez nunca ouça sobre as conversas que foram interrompidas porque alguém disse que não permitiria que falassem assim sobre você. Talvez nunca descubra quantas narrativas negativas foram desmontadas por pessoas que conhecem a verdade sobre quem você é e que se recusaram a ficar caladas enquanto essa verdade era distorcida. Mas essas defesas estão acontecendo. E estão acontecendo com uma frequência cada vez maior. Porque cada vez mais pessoas percebem que a imagem que talvez alguns tenham tentado criar sobre Áries, a imagem de alguém imprudente, descontrolado, incapaz de medir consequências, não corresponde à realidade que elas testemunham todos os dias. E quando a realidade contradiz a imagem, as pessoas que conhecem a realidade se sentem compelidas a corrigi-la. Não como um favor para Áries, mas como um compromisso com a verdade e com a justiça de representar alguém da forma como essa pessoa realmente é. Porque defender quem merece ser defendido, mesmo na ausência dessa pessoa, é uma das formas mais altas de integridade que existe. E o fato de que mais e mais pessoas estão se sentindo movidas a essa integridade quando o assunto é Áries é a prova de que o respeito não está apenas mudando. Está se aprofundando. Está criando raízes tão fortes que sustentam a sua reputação mesmo quando você não está ali para regá-las. Como uma árvore que foi tão bem plantada, que foi tão bem nutrida ao longo dos anos com cuidado e consistência, que agora se mantém firme por si mesma, sem precisar de ninguém segurando o tronco para que não caia. Essa é a força do respeito que está sendo construído ao seu redor, Áries. Um respeito que não depende da sua presença para existir. Que não precisa da sua voz para ser ouvido. Que vive nas palavras e nas ações das pessoas que reconhecem o seu valor e que se recusam a permitir que esse valor seja diminuído por quem não tem a capacidade de compreendê-lo. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Situação 7.
quando as pessoas começam a confiar decisões importantes a você sem supervisão. Há uma diferença enorme entre confiar em alguém e confiar em alguém ao ponto de entregar decisões importantes sem sentir a necessidade de supervisionar o que será feito com essa confiança. A primeira forma de confiança é comum. Quase todo mundo confia em alguém para tarefas do dia a dia. A segunda forma é rara. Exige um nível de respeito que poucos alcançam ao longo de uma vida inteira. E é exatamente essa segunda forma que está começando a surgir na vida de Áries de uma maneira que merece ser reconhecida e compreendida em toda a sua profundidade. No trabalho, em casa, nas amizades, nos círculos sociais, as pessoas ao redor de Áries estão começando a delegar decisões que antes nunca delegariam a ninguém. Estão confiando ao ariano responsabilidades que exigem julgamento fino, discernimento aguçado, sensibilidade emocional e equilíbrio entre razão e intuição, qualidades que, durante muito tempo, o mundo insistiu que Áries não possuía em grau suficiente. Que Áries era intenso demais, apressado demais, visceral demais para lidar com decisões que exigiam nuance e ponderação. E a razão pela qual essa delegação está acontecendo agora é que as pessoas finalmente perceberam algo que sempre esteve ali mas que só agora se tornou impossível de ignorar. Áries combina a intuição com a ação de uma forma que poucos conseguem replicar. Enquanto outros analisam até a paralisia, Áries sente a direção certa no corpo antes de a mente conseguir explicar porquê. Enquanto outros deliberam em círculos intermináveis, Áries percebe a essência do problema e se move na direção da solução. Enquanto outros pesam prós e contras em listas que nunca terminam, Áries já sabe, num nível que transcende o racional, qual é a decisão certa para aquele momento. E essa capacidade, que durante anos foi confundida com impulsividade porque as pessoas não conseguiam entender como alguém podia decidir tão rápido e acertar tão consistentemente, está agora sendo reconhecida pelo que realmente é. Uma forma de inteligência que opera mais rápido do que o pensamento linear e que produz resultados que surpreendem e até desconcertam quem apenas observa o processo de fora. Quando um colega de trabalho entrega um projeto complexo nas mãos de Áries e diz que confia no resultado sem precisar verificar cada passo, essa pessoa está comunicando um nível de respeito que vai muito além da cortesia profissional. Está dizendo que acredita na capacidade do ariano de navegar a complexidade sem precisar de um mapa desenhado por outra pessoa. Quando um familiar confia uma decisão que afeta toda a família sem exigir consultas intermináveis e votações, essa pessoa está reconhecendo que a bússola interna de Áries aponta consistentemente na direção certa. Quando um amigo pede que Áries resolva uma situação delicada sem dar instruções detalhadas sobre como fazê-lo, esse amigo está demonstrando uma fé no julgamento ariano que é conquistada ao longo de anos, não concedida por cortesia. E o que é mais transformador nessa mudança não é a confiança em si, embora ela seja extraordinária. É o que essa confiança revela sobre a evolução de Áries ao longo do tempo. Porque as pessoas não confiam decisões importantes a quem não demonstrou, repetidas vezes, a capacidade de tomá-las bem. Cada decisão acertada no passado, cada momento em que Áries agiu com sabedoria quando poderia ter agido com impulso cego, cada vez em que escolheu a resposta madura quando a reação imediata teria sido mais fácil e mais tentadora, tudo isso foi registrado pelas pessoas ao redor. Não conscientemente, talvez. Mas num nível mais profundo onde a confiança se constrói tijolo a tijolo, decisão a decisão, demonstração a demonstração, ao longo de meses e anos de convivência. E agora essa construção atingiu um ponto em que a confiança transborda naturalmente. Em que já não precisa ser pedida. Em que se oferece espontaneamente porque se tornou a resposta natural diante do que Áries demonstrou ser. Essa é a situação que mostra, mais do que talvez qualquer outra, que o respeito mudou de patamar. Porque confiar uma tarefa a alguém é uma coisa. Confiar uma decisão que não pode ser desfeita é outra completamente diferente. E quando as pessoas confiam decisões irreversíveis a Áries, estão dizendo que o respeito que sentem é do tipo mais profundo e mais sólido que existe. Situação 8. Quando percebem que a sua presença muda a energia de qualquer ambiente. Esta é a situação mais sutil e, ao mesmo tempo, a mais poderosa de todas as 8. Porque não se trata do que Áries diz ou faz num determinado momento. Trata-se do que acontece simplesmente porque Áries está ali, presente, ocupando um espaço com a totalidade do seu ser. Existe algo que está se manifestando na vida do ariano neste momento que transcende a personalidade, que transcende o comportamento aprendido, que transcende qualquer ação específica que possa ser observada e descrita. É uma qualidade de presença que altera o ambiente ao redor de forma quase inexplicável para quem tenta entender usando apenas a lógica. Quando Áries entra numa sala, a energia muda. Não de forma agressiva. Não de forma dominante ou impositiva. De uma forma que acalma e fortalece ao mesmo tempo,
Como se o simples fato de estar ali trouxesse uma segurança que antes não existia naquele espaço. Como quando uma brisa morna entra pela janela num dia frio de outono e tudo no ambiente parece respirar mais fácil, parece se acomodar numa paz que não estava ali momentos antes. As conversas ganham mais profundidade. As tensões entre as pessoas diminuem. Os sorrisos se tornam mais genuínos. As pessoas se sentem mais seguras para serem verdadeiras, para tirarem as máscaras que usam o dia inteiro. E Áries talvez não perceba que é a causa dessa mudança. Talvez atribua ao acaso, ao momento, a coincidência de ter chegado numa hora boa. Mas as pessoas ao redor percebem. E estão percebendo cada vez mais, cada vez com mais clareza, cada vez com mais certeza de que não é coincidência nenhuma. Quando alguém diz que se sente melhor quando Áries está por perto, quando alguém comenta que a energia do lugar muda quando você chega, essa pessoa não está fazendo um elogio vazio para agradar. Está descrevendo uma experiência real que viveu na própria pele. A experiência de estar na presença de alguém cuja energia é tão autêntica, tão sólida, tão genuína que funciona como uma âncora para todos ao redor. Uma âncora que permite que os outros se sintam seguros o suficiente para parar de fingir, para parar de se proteger com camadas de aparência, para parar de usar as máscaras que usam com o resto do mundo. Porque a autenticidade de Áries, que durante anos foi vista como inconveniente, como excessiva, como inapropriada para os ambientes polidos e controlados que a sociedade valoriza, está agora sendo reconhecida como exatamente o que esses ambientes precisavam o tempo todo. Uma dose de verdade num mundo cheio de aparência. Uma injeção de realidade num ambiente saturado de fingimento. Uma presença que lembra a todos de que é possível ser inteiro, ser completo, ser verdadeiro sem pedir desculpas por isso e sem diminuir quem se é para caber nas expectativas alheias. E o respeito que isso gera é do tipo mais raro que existe no mundo. Não é o respeito pela competência, embora Áries tenha competência de sobra. Não é o respeito pela posição social ou profissional, embora Áries mereça as mais altas. É o respeito pela essência. Pela qualidade fundamental do ser que Áries se tornou depois de todas as tempestades que enfrentou, depois de todas as batalhas que travou consigo mesmo e com o mundo, depois de todas as noites em que se perguntou se valia a pena continuar sendo quem é no mundo que parecia pedir constantemente que fosse outra coisa, alguém mais comportado, mais previsível, mais fácil de controlar. A resposta, Áries, é que sempre valeu a pena. Cada momento de dúvida valeu a pena. Cada batalha valeu a pena. E a prova está no fato de que agora, neste momento da sua vida, a sua simples presença é capaz de transformar ambientes, de elevar conversas, de inspirar pessoas a serem mais autênticas e mais corajosas na própria vida. Isso não é algo que se aprende em cursos ou se encontra em livros. É algo que se conquista vivendo com coragem todos os dias, com honestidade mesmo quando dói, com a disposição de ser verdadeiro mesmo quando a verdade é desconfortável para quem ouve. E cada dia que viveu dessa forma, cada momento em que escolheu a autenticidade em vez da conveniência, contribuiu para a construção dessa presença que agora irradia de você como a luz de um farol que não precisa gritar para ser visto. Simplesmente brilha. E quem precisa de direção, quem precisa de verdade, quem precisa de coragem, encontra nessa luz exatamente o que procurava. Áries, o que você acabou de ouvir não são previsões distantes. São reconhecimentos. Reconhecimentos de uma transformação que já está em curso na sua vida, que já está mudando a forma como o mundo te vê e a forma como você se posiciona dentro dele. Essas 8 situações não são eventos futuros que talvez aconteçam algum dia. São realidades que estão se formando agora, neste momento, como sementes que foram plantadas em estações passadas e que finalmente encontraram as condições certas para brotar e crescer. A questão nunca foi se o mundo ia reconhecer o valor de Áries. A questão sempre foi quando. E a resposta é agora. Agora é o momento em que todas as lutas que enfrentou, todas as incompreensões que suportou, todas as vezes em que foi julgado pela intensidade em vez de ser valorizado por ela, começam a se converter em algo completamente diferente. Em respeito. Em reconhecimento genuíno. Em um tipo de admiração que não se baseia no que você faz, mas em quem você é na essência mais profunda do seu ser. E quem você é, Áries, é alguém que se recusou a ser moldado pelas expectativas dos outros. Que se recusou a apagar o fogo que nasceu junto com você. Que se recusou a aceitar uma versão menor de si mesmo apenas para caber nos espaços estreitos que o mundo oferecia. Em vez disso, você expandiu os espaços. Forçou o mundo a se ajustar à sua verdade. E embora isso tenha sido doloroso por muito tempo, embora tenha custado relacionamentos, oportunidades e momentos de paz, o resultado está diante dos seus olhos. Um respeito que não é dado por obrigação. Que não é fingido por conveniência.
que não é temporário ou condicional, mas um respeito que nasce do reconhecimento genuíno de que Áries sempre foi e sempre será uma força da natureza. E forças da natureza não pedem permissão para existir. Simplesmente existem. E o mundo, quando para de resistir e começa a apreciar, descobre que a vida é infinitamente mais rica, mais vibrante, mais verdadeira com essa força presente. Leve isso com você, Áries. Leve a certeza de que o que está mudando ao seu redor é o reflexo do que mudou dentro de você. E que o melhor ainda está por vir. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo. A única pergunta é se você também vai.